O último episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos nos entregou finalmente o julgamento por combate e também nos apresentou mais do passado de Ser Duncan. Se você quer saber todos os detalhes sobre este episódio, então vem comigo nesta crítica. Olá! Este é Mortal Cinema, com Perseu Imortal, que sou eu, e esta análise do episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos vai conter spoilers. Portanto, se você ainda não assistiu e não gosta deste tipo de informação, se inscreve no canal, deixa o seu like e volta aqui depois. Mas se você já assistiu ou não se importa, também se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos à crítica. Este episódio começa onde o anterior terminou, ou seja, após Baelor Targaryen se colocar ao lado de Duncan. Eles têm uma breve reunião que fala muito sobre este grupo. Eles não têm uma coesão, eles funcionam bem como este bando, este grupo que se uniu naquela circunstância. Além disso, mostra muito sobre as personalidades e situações dos personagens, como por exemplo, os novatos jogando tudo para fora, ou as provocações de Sir Lionel Baratheon. E então começa o julgamento. Ser Duncan é o último heir, ainda é reflexo dessa situação pessoal dele. Ele não é um cavaleiro legítimo, mas ele vai entrar em combate, disputar primeiro com o cavalo, depois caindo e enfrentando outras situações. Mas logo neste começo, nós já podemos perceber a diferença de treinamento entre Ser Duncan e os demais. Então, após cair, começa um flashback do passado de Ser Duncan na Baixada das Pulgas. Este flashback vai nos apresentar não apenas Ser Duncan, mas uma outra garota, Raven, a qual ele mora junto e também nutre um sentimento por ela, o qual ela também nutre por ele. Porém, o objetivo principal dela era sair para as cidades livres. Eles vão conseguir este dinheiro, mas vão descobrir que, devido às rebeliões Blackfyres, o preço estava mais caro. Ela fica irritada e vai sair. Porém, neste momento, eles vão encontrar um dos homens que comandava a Baixada das Pulgas. Um sujeito violento e com capangas, que eles já haviam encontrado neste episódio. E quando a garota vai roubar este homem pela primeira vez, ele e seus capangas vão pegar a dupla e assim descobrir o dinheiro que eles conseguiram, pegando todas estas moedas, mas indo embora. Porém a menina, novamente, vai passar a mão nele e pegar sua espada. Não demora para ele perceber aquela situação, e este vilão vai atrás da garota, a atacando mortalmente. O que ele não esperava, que perto dali estava Ser Arlan, totalmente embriagado, e vai lutar para defender os dois. Ser Arlan, mesmo bêbado, vai conseguir a vitória e depois vai sair. Porém, a garota perdeu a vida. Ser Duncan fica extremamente chocado, mas ao ver Ser Arlan indo embora, começa a o seguir. Dia após dia, noite após noite, Duncan segue Ser Arlan, sempre à distância, sempre sem aparecer. Até porque Ser Arlan sempre estava bem embriagado. Logo o jovem Duncan começa a sofrer com as consequências desta viagem. Sempre no frio, na fome, sem qualquer proteção. E Ser Arlan, sempre não vai perceber. Somente quando ele acordar, sem estar embriagado, que ele vai notar o jovem Duncan. E assim nós retornamos para o julgamento por combate. Este flashback é interessante, pois mostra mais sobre a personalidade, tanto de Duncan quanto de Ser Arlan. Mostra que Ser Arlan sempre foi este cavaleiro, totalmente responsável, embriagado, mas que ele ainda carregava todo este senso de justiça que Ser Duncan falava, e ele carrega também. Por outro lado, também mostra que a personalidade de Duncan já carregava desde a sua infância. Mas se nós percebermos também nos detalhes, tem algumas outras consequências que podemos tirar deste flashback. Por exemplo, não sei se foi impressão apenas minha, mas a atriz que faz esta amiga Raven parece muito com a atriz que fez o espetáculo, a personagem que Ser Duncan protegeu. E eu acredito que isto foi uma escolha para explicar por que Ser Duncan agiu daquela maneira. Ele não simplesmente viu a garota em perigo. Ele não simplesmente viu a garota que ele estava gostando. Ele viu a sua amiga, a garota que ele amava, mas que não pôde a salvar. E assim viu naquela situação uma segunda chance. O episódio volta para o conflito. Ser Duncan levanta, acompanhado por Egg da plateia que gritava seu nome. Entretanto, aqui novamente vamos ver esta diferença de treinamento. Enquanto a luta acontece por todos os lados, Ser Duncan também é atingido um atrás do outro. Espadas, facas e outras armas o atingem. E ele mal consegue se defender. E então surge o príncipe Aeron Targaryen.
Eles vão se enfrentar, mas o príncipe vai ter mais vantagem, conseguindo atingir de maneira significativa Ser Duncan. Facadas, golpes, até que Ser Duncan vai cair. Neste momento parecia que ele havia perdido a vida, e portanto o príncipe Targaryen vai reclamar sua vitória. Ele quase consegue, mas Ser Duncan reage, e imediatamente Egg grita, impedindo sua derrota. Neste momento, Ser Duncan não está mais lutando como um cavaleiro. Ele luta muito por instinto. Seus sentidos estão abalados. A dor o envolve. Mas ele vai lutar, golpear Aeron Targaryen, conseguindo assim sua vantagem, não por seu estilo de cavaleiro, mas por seu estilo de Duncan, o alto. Ele vai o golpear de diferentes maneiras. Então, quando conseguir o imobilizar, vai o atacar, até que Príncipe Aeron desiste. Neste momento, Duncan o arrasta para perto do público e exige que ele diga para todos que desistiu. Assim, o Príncipe Aeron confirma que estava retirando a acusação e o julgamento por combate foi definido. Como luta este espetáculo de cavaleiro, este combate foi interessante, ainda que eu tenha alguns problemas em relação a isso. Ele tem algumas falhas que poderiam ser melhor desenvolvidas. Eu diria que dois aspectos poderiam ter melhor impacto. O primeiro é que este julgamento por combate é de 7, e todos nós queríamos ver este combate 7 contra 7. Porém, eles escolheram focar apenas em Ser Duncan. Assim, todo este movimento ao redor, mas eles ficam quase todos em segundo plano. Acho que havia espaço neste episódio para desenvolver mais esta luta, mesmo que fosse focada mais em Duncan, para explorar todo este conflito 7 contra 7. Do jeito que ele foi desenhado, este julgamento 7x7 não passa esta impressão de mais de um cavaleiro. O julgamento 7 contra 7 é uma questão bem rara e é destacado inclusive em um episódio anterior. Ainda assim, o episódio escolhe se focar em Duncan e não consegue dar esta dimensão e peso deste confronto. O segundo momento é a desistência de Príncipe Aeron. Nós vemos como Ser Duncan o subjugou. Nós vemos como ele está atacando. E portanto, nós compreendemos que Duncan tinha toda a vantagem e que, portanto, nesta situação, se o príncipe não desistisse, ele iria perder a vida. Ainda assim, não temos esta escalada do príncipe totalmente arrogante, pois havia quase conseguido a vitória e sofrendo até ele perceber que deveria desistir. Aqui também foi outro problema ao se focar totalmente na escolha de Ser Duncan. Era um momento que, se retratasse os dois, ia dar ainda mais impacto para esta cena, que não deixa de ser boa, mas que poderia ter muito mais impacto psicológico, emocional e até visual. Um grande problema aqui foi explorar este conflito de uma maneira espacial. O que eu quero dizer com isto? Mesmo que a direção escolheu focar em Duncan, uma escolha artística e portanto válida, no todo o conflito de Duncan parece que deu meia dúzia de passos. Faltou aqui um desenvolvimento maior da luta de Duncan. Faltou aqui, mesmo que este pano de fundo, dar mais esta dimensão deste conflito. Nós temos até, em alguns momentos, estes lances de todos contra todos, principalmente naquele conflito que levou à morte de Baelor e as sequências de golpes que Duncan sofreu. Mas como essa luta foi bem parada, nós não conseguimos ter verdadeiramente esta dimensão do que é um confronto de 7. Havia essa chance de ter explorado dimensionalmente este conflito e assim nos transmitir de maneira característica todo o peso deste conflito único. Com o fim do julgamento por combate, Duncan é carregado. Egg vai atrás de Ser Duncan. Ele estava muito ferido. Precisaria de ajuda. O armeiro até tentou ajudar, mas Baelor chega e diz que ele precisaria de um mestre e mandaria após ele cuidar de seu irmão. Duncan se ajoelha e pede para servir Ser Baelor. Ser Baelor diz que vai aceitar e que precisaria de bons homens. Então, ele pede ajuda para tirar seu capacete. Mas quando tira, temos a cena mais visceral. Ele havia sido danificado na parte de trás devido a um ataque de seu irmão. Ser Baelor estava ferido e não poderia ser salvo. Ele cai ali sem vida. Para surpresa de todos, Egg fica extremamente assustado, enquanto Ser Duncan, com Baelor em seus braços, expressava toda a dor que todos ali estavam sentindo. O peso daquela perda, que significaria muito mais do que apenas aquela morte em si. Afinal, Baelor era o próximo na linha de sucessão
sucessão. Ao todo, este episódio, sim, funciona bem para dar esta carga dramática sobre Ser Duncan, funciona bem para transmitir esta emoção e tensão, principalmente em relação a Ser Duncan e a Egg na arquibancada. E tem até alguns bons momentos de luta, mas que não conseguiu transmitir todo o potencial desta luta 7 contra 7. Todo este peso não apenas do confronto em si, mas também de como este aconteceria. É um capítulo que tem este peso quando falamos de dramas de personagens, mas que não consegue dar este passo a mais, mas não consegue transmitir toda a dimensão, todo o peso deste tipo de confronto. O que novamente é um bom episódio, mas que poderia ter ido ainda mais para frente. Mas e vocês, assistiram este episódio? O que acharam? Gostaram da participação de Ser Duncan neste conflito? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, então deixa seu like. Seu like ajudaria muito este canal, pois é uma meta que o YouTube considera demais para mandar este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e, neste vídeo, eu apresento os personagens de Game of Thrones que pode aparecer nesta ou em outras temporadas de O Cavaleiro dos Sete Reinos. E o botão para você se inscrever neste canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.